regulatórios. Dando sequência à nossa agenda, eu tenho um grande prazer de apresentar o Dr. Armando Melani, que nos dará a honra de falar sobre o tema treinamento em cirurgia minimamente invasiva no pós-Covid. O Dr. Armando é graduado em Medicina pela Universidade de São Paulo, tem mestrado em Saúde Coletiva pela Universidade Federal de São Paulo, é o diretor científico do IRCAD América Latina e membro do Centro de Oncologia Integrada do Americas Medical Services, no Rio de Janeiro. Além de ser um excepcional cirurgião coloretal, reconhecido no Brasil e no mundo. Dr. Armando, boa tarde. Passo o microfone para que você inicie sua apresentação. Ailton, muito obrigado pelas gentis palavras. Para mim é uma honra estar aqui com vocês hoje, neste evento que comemora 70 anos da empresa Stratner no Brasil, na qual eu tenho o privilégio de ter várias parcerias com os nossos centros de treinamento. É muito importante esse envolvimento da indústria na questão do treinamento. Né? E eu vou falar um pouquinho do treinamento em cirurgia minimamente invasiva pós-era do Covid, mas eu gostaria de comentar um pouco a respeito de treinamento per se, não é? E a história do IRCAD relacionada a essa questão. O IRCAD é um centro de treinamento e esses são os pontos que eu quero abordar com vocês hoje. A história do IRCAD, a educação médica e o IRCAD na era pós-Covid. O IRCAD nasceu na França em 1994, que era criado pelo professor Jacques Marescot, com a ideia de ter, junto à Universidade de Estrasburgo, um centro de treinamento para a cirurgia minimamente invasiva, uma vez que essa cirurgia foi impulsionada na França. E com essa ideia, ele conseguiu congregar diversos profissionais em diversas áreas da medicina e da área cirúrgica, aonde a qualidade do treinamento era o seu lema número 1. E, desta forma, ele perseguiu, ao longo desses anos, parcerias com indústria que fornecessem esse tipo de qualidade. Então, a partir dos seus auditórios, criando cursos extremamente bem estruturados e utilizando materiais de alta tecnologia, ele pôde treinar uma quantidade enorme de cirurgiões no Brasil, para aqueles que tinham oportunidade de viajar a Estrasburgo e também no mundo todo. Nessa história, a gente pode observar que os laboratórios foram muito bem organizados e dimensionados para que o cirurgião vivesse uma experiência realística, não é? É como se ele realmente estivesse no centro cirúrgico executando o seu procedimento. E eu vou comentar um pouquinho mais adiante para vocês por que é importante essa experiência realística. Além disso, houve a expansão do centro de treinamento a partir de 2015, não só para a laparoscopia, mas hoje o IRCAD na França, ele tem aí 14 robôs para treinamento, é o maior centro de treinamento da Intuitive na Europa, e em breve haverá uma expansão para um novo prédio que eu vou mostrar para vocês, aonde também todas as formas de cirurgia minimamente invasiva, seja ela através da laparoscopia ou artroscopia, ou seja ela através da cirurgia robótica, nós vamos ter aí no IRCAD France uma concentração de todas essas possibilidades, associado, obviamente, à qualidade desse treinamento. Além disso, o IRCAD France ele teve a grata e infeliz ideia de criar a WebSurge. A WebSurge é uma página na internet, é um site, onde você tem a oportunidade de entrar e observar vídeos, observar aulas, porém sem interação, você não consegue interagir. É como se fosse um YouTube voltado para a cirurgia. E é muito interessante observar que hoje a WebSurge tem mais de 400 mil membros
e ela está traduzida em 7 línguas, sendo que o país de maior acesso, em primeiro lugar, é os Estados Unidos, e em segundo lugar é o Brasil. Nós tivemos o cuidado, com a vinda do IRCAD para o Brasil, de traduzir essa página também para o português. E aí você vai encontrar uma série de vídeos que vão facilitar a sua caminhada no treinamento da cirurgia minimamente invasiva. E mais recentemente, esse prédio era para ser concluído agora em setembro, é um novo edifício do IRCAD, que foi projetado totalmente dedicado para a cirurgia robótica, onde nós temos um auditório com uma projeção em 3 dimensões, 3D, uma tela de 30 metros por 15 metros, um auditório para 300 lugares, e num laboratório um espaço para 20 mesas robóticas. Então, quando a gente vê uma estrutura dessa, e eu tive a oportunidade de estar aí há muitos anos atrás, não é? Porque nós realizávamos os nossos cursos lá na unidade de Barretos, na verdade, no Hospital do Câncer de Barretos, e vocês talvez possam reconhecer alguns dos profissionais da Stratner que interagiam conosco, ainda nessa fase pré-IRCAD, fornecendo aí as condições para que a gente pudesse treinar as pessoas em cirurgia coloretal minimamente invasiva. E dessa ideia, desse treinamento improvisado, surgiu a possibilidade, numa das minhas visitas ao IRCAD France, que foi em conjunto com uma visita à fábrica da Karl Storz em Tuttingen, de ter uma conversa com o professor Jacques Marescot, e isso foi em novembro de 2008, e em janeiro de 2009 nós tivemos a oportunidade de fazer uma visita à Storz, também para agradecer a doação que nós havíamos recebido de um endoscópio flexível naquela época. Foi o primeiro endoscópio flexível da Storz que chegou ao Brasil e foi alocado no Hospital do Câncer de Barretos. E, infelizmente, eu não tenho fotos do Raul nessa visita, mas ele estava conosco aí presente nessa visita juntamente com a Madame Storz. E na conversa com o professor Marescot, surgiu a ideia de se trazer o IRCAD para o Brasil. E foi assim que nós implantamos o primeiro centro de treinamento, em 2008. Por que eu estou contando toda essa história? Porque sem o apoio da Stratner, diretamente, sem o apoio da Karl Storz, seria impossível realizar este sonho. E nós temos o privilégio também de termos treinados vários dos colaboradores que hoje estão no quadro da Stratner, e nós sabemos que eles fazem bastante sucesso. Eles passaram pelas nossas mãos e entenderam esse processo, não só de educação, mas principalmente do cuidado e do uso adequado dos equipamentos. Este sonho foi realizado com a fundação do IRCAD no Brasil em 2011, e em 2017 nós tivemos a oportunidade de trazer o segundo centro de treinamento, que está hoje alocado junto do Complexo do Américas, o centro de treinamento Edson Bueno, aonde nós temos dentro desse centro de treinamento a unidade do IRCAD América Latina. Mais uma vez, a presença da Stratner extremamente importante, não só para a questão do suporte ao centro de treinamento em cirurgia minimamente invasiva laparoscópica, mas nós tivemos a oportunidade de criarmos aí um dos primeiros centros certificadores do Brasil na tecnologia robótica, pois nós dispomos um robô XI para treinamento. O IRCAD, como vocês sabem, é uma entidade extremamente respeitada, nós temos suporte de várias sociedades, e ao final do ano passado, nós temos a grata satisfação de ser a única entidade latino-americana acreditada pelo Colégio Americano de Cirurgiões para treinamento em cirurgia. Dessas duas forças, Rio de Janeiro e Barretos, e IRCAD América Latina, os meus profundos agradecimentos à Stratner por nos permitir continuar e acreditar nessa jornada, porque sem esse apoio seria impossível nós termos uma unidade do IRCAD América Latina aqui no Brasil.
Agora eu vou entrar no meu real tema, falando um pouquinho de educação para vocês. Bom, a educação em cirurgia, ela segue alguns princípios, que não são novos. Foram descritos no começo do século passado por Halsted, e vocês podem perceber que manipulação delicada do tecido, hemostasia meticulosa, preservação do suprimento sanguíneo, técnica séptica rigorosa, tensão mínima dos tecidos e a posição com obliteração do espaço morto são regras que nós cirurgiões seguimos até hoje. A forma em que ele criou a residência médica em Johns Hopkins e o round, quer dizer, a volta ao redor dos leitos para discutir os leitos, ela está fundamentada até hoje no treinamento das residências médicas. Porém, quando nós vamos treinar um cirurgião ou um profissional qualquer, nós temos que entender quais são os pontos importantes e pedagógicos do tipo de ensino que cabem àquela profissão. E nós temos, segundo Krebs, 4 tipos de absorção ou de retenção do ensinamento. Ele pode ser visual, ele pode ser auditivo, ele pode ser na forma ler e escrever, e ele pode ser na forma kinestésica, que se trata da experiência realística. Cada uma dessas formas compõe um treinamento multimodal. E conhecer a maneira adequada de se treinar residentes em cirurgia é que dão a base pedagógica para que a gente possa fazer os cursos e os eventos que levam ao real treinamento do profissional. Quando a gente compara a população normal com os cirurgiões, a gente percebe que há um incremento muito grande da forma kinestésica. A forma kinestésica é a experiência realística, e é exatamente essa experiência realística que vai fazer com que o cirurgião sedimente os seus conhecimentos. E no domínio da cirurgia, muitos conhecimentos necessitam ser sedimentados. E todos esses conhecimentos, na maior parte das vezes, são sedimentados durante a residência médica, que é uma experiência realística de longo prazo. E em cirurgia minimamente invasiva, a gente precisa ainda de um pouco mais do que a experiência realística. A gente precisa de um treinamento das habilidades manuais, não é? Que estão relacionadas às habilidades perceptivas e motoras, há uma diminuição do feedback tátil, uma perda de noção de profundidade, que pode ser solucionada hoje com uma câmera tridimensional, seja ela em laparoscopia ou em cirurgia robótica, um menor grau de liberdade de movimento, porque todos nós treinamos ou realizamos cirurgia laparoscópica com as pinças que parecem palitos chineses, não é? E como a gente trabalha em cima de uma superfície que alavanca na parede abdominal, nós temos o tremor dessas mãos amplificadas. E, muitas vezes, o movimento do instrumento é contraintuitivo. E a gente percebe isso muito bem quando nós vamos treinar jovens cirurgiões que nunca tiveram a oportunidade de manipular o instrumental laparoscópico. A forma mais adequada de nós realizarmos hoje o treinamento, diferente do que ensinava Halsted, que era veja um, faça um, ensine um, é uma desconstrução do método cirúrgico. Nessa desconstrução do método cirúrgico, segundo o Python, a gente tem 4 etapas, na qual o treinador demonstra a cirurgia a ser executada, a segunda, o treinador conversa com o aluno e discute todos os detalhes do passo técnico, a terceira, na qual o indivíduo a ser treinado vai descrevendo os passos técnicos, e, por último, quando ele está habilitado a descrever os passos técnicos, ele executa o procedimento. De grosso modo, a gente pode dizer que nos simuladores mais modernos, onde a gente tem os procedimentos cirúrgicos alencados,
a gente tem lá cada um dos passos cirúrgicos a serem executados. É como se eu tivesse um tutor virtual para fazer essa desconstrução. E do ponto de vista psíquico-pedagógico, isso é muito importante no treinamento do cirurgião. Com isso, a gente tem uma cadeia de treinamento. Nessa cadeia de treinamento, a gente deve seguir algumas regras, porque a cada degrau você vai aumentando as dificuldades e, com isso, você vai fazendo com que o aluno adquira estas habilidades. Quando a gente fala em treinamento, a gente precisa, antes de tudo, ter um consenso da técnica a ser aplicada. É muito difícil você treinar um indivíduo e a cada dia um tutor distinto oferece uma técnica distinta. Como, por exemplo, numa colectomia, vamos supor que eu, Armando Melani, mostre que os trocárteres devam ser dispostos de uma determinada forma. No dia seguinte, a gente tem um outro treinador que muda a disposição dos trocárteres. No momento em que se está criando o aprendizado, ou fazendo o aprendizado inicial, você ter variações de técnicas é muito ruim para o resultado final e acaba dificultando a curva de aprendizado. O mais importante, e talvez isso venha de encontro ao que nós estamos vivendo hoje, é que esse cara, que é o Richard Satava, que foi coronel do Exército Norte-Americano, em 91, disse que nós iríamos sair da área industrial da medicina para a área da informação. E, cada vez mais, nós temos ferramentas que permitem que um indivíduo possa estar na sua casa e faça treinamentos online. Como, por exemplo, estes sites que são do SAGES, que é uma associação americana de cirurgia endoscópica, na qual você tem lá treinamento em energia, treinamento em endoscopia flexível e treinamento em cirurgia minimamente invasiva. Além, obviamente, da própria WebSurge, não é, que hoje está traduzida para o português, onde nós temos aí uma biblioteca virtual na qual nós podemos ter acesso a essas informações. Porém, isso aqui é do início da década de 2000. Todo esse acesso já estava disponível antes da era da Covid. Então, o que pode mudar ou o que deve mudar? Nós temos, nos últimos anos, cada vez mais discutido os casos em mídias sociais fechadas. Existem grupos em mídia social, como Robotic Surgery Collaboration ou Mini Friends, que é um site dedicado à cirurgia mini-laparoscópica, onde os casos são postados e existe uma interação médica a respeito do que se deve fazer ou como foi executado um determinado procedimento. Do ponto de vista de informação, isso é uma comunidade extremamente relevante. Mas quando nós vamos aí para as faculdades de medicina, a gente começa a perceber que deve haver uma mudança na forma da qual os médicos hoje são educados. A gente utiliza ainda um método arcaico para treinamento dos jovens médicos. Eu não estou dizendo só de cirurgiões, estou dizendo dos currículos universitários. E cada vez mais nós temos uma gamificação daquilo que nós estamos executando. E na cirurgia, isso é algo extremamente real. Este é um simulador que está disponível lá no IRCAD France, e como vocês podem ver, ele é baseado num videogame de muito sucesso de alguns anos atrás, na qual foi adaptado para se operar com pinças. E ele tem alguns componentes eletrônicos interessantes, não é? Então, talvez esta seja uma forma de treinamento à distância futura, na qual nós vamos poder ter em nossa residência uma forma simples de simulação de cirurgia. A tecnologia, a realidade virtual, ela vem para chegar. Na verdade, ela chegou para que a gente possa ter treinamentos mais diferenciados.
por mais difícil que seja produzir esses conteúdos virtuais, e a gente consegue observar aqui nos videogames que estão muito próximos à parte gráfica da realidade. Em medicina, a gente tem um hiato muito grande entre o que a gente encontra hoje nos simuladores e os jogos de videogame. A razão para isso é muito simples. Esses games custam uma fortuna e não há como ter um retorno de investimento hoje, com a tecnologia vigente, se você utilizar a mesma tecnologia dos videogames para o treinamento em simulação, apesar de nós termos tido, nos últimos anos, uma melhora muito importante dos gráficos em simulação médica. E nós temos também disponíveis alguns aplicativos que fazem com que o treinando possa utilizar essas ferramentas para melhorar as suas habilidades. Eu acredito que o simulador é algo realmente importantíssimo no treinamento do jovem médico. E ele veio para ficar. Nós temos hoje disponíveis, não só para a cirurgia laparoscópica, mas para endoscopia flexível, nós temos disponíveis para a parte cardiovascular, mas no robô é que o simulador parece ter ganho o seu maior número de adeptos. Porque quando você faz um treinamento bem feito, você utiliza a simulação realística e depois você vai para um console para fazer um pequeno treinamento, ou eventualmente fazer uma cirurgia num paciente, algumas habilidades e algumas maneiras que você tem que entender o movimento desses instrumentais já acabam fazendo parte da sua cognição. Hoje nós temos simuladores que permitem que a gente também faça etapas cirúrgicas. E mais essas etapas cirúrgicas sendo executadas na fase pré-clínica do treinamento robótico vão ajudar os cirurgiões a desempenhar melhor quando estiverem junto aos pacientes. E a gente acredita que o simulador acoplado ao console do robô é a forma ideal de treinamento, porque você tem as resistências e o uso das pinças, dos masters, muito similar àquilo que você vai encontrar na cirurgia propriamente dita a ser executada. E cada vez mais, trabalhos têm demonstrado a eficiência do uso de simulação, seja para a laparoscopia ou para a cirurgia robótica, quando a gente compara grupos de residentes iniciantes que foram submetidos ao método de simulação e residentes que não foram submetidos ao método de simulação. A simulação é uma parte dessas novas tecnologias. A gente tem, obviamente, a realidade virtual, que talvez seja a cereja do bolo, não é? Você estar imerso em um ambiente na qual você realmente vai viver uma experiência realística muito próxima à realidade de um centro cirúrgico. Em termos de educação, a gente tem observado também que esse método desconstrutivo dos passos técnicos, a gente tem cada vez mais programas na internet que estão sendo usados e podem ser usados, na qual o cirurgião em treinamento pode enviar os seus vídeos e esses vídeos vão ser avaliados. Existem duas empresas no mercado hoje muito fortes, uma é Touch Surgery, que foi adquirida recentemente pela Medtronic, e a outra é o Sysats, que também é uma empresa adquirida pela Johnson & Johnson, na qual você envia os seus vídeos, esses vídeos são avaliados em pontos específicos e você tem aí um treinamento personalizado. Porque, por exemplo, vamos supor que você esteja dissecando a artéria mesentérica inferior e tenha encontrado alguma dificuldade. Você vai enviar o seu vídeo, um tutor que vai analisar o seu vídeo vai responder a você que você deveria executar tal ou tal movimento, que naquele momento você deveria ter feito uma tração distinta para conseguir obter um resultado melhor naquele alvo.
Então, esta interação, não é? Ou seja, a gente passou de um programa na qual eu entro e observo para um programa na qual eu entro, eu observo, eu envio um material e eu recebo um feedback. A gente começa, então, a ter programas de educação que interagem com o aluno e são programas que têm uma padronização técnica. A realidade virtual é algo que a gente realmente quer ter junto ao cirurgião para melhorar não só o seu tutoramento, mas o seu treinamento. Então, imagine se cada um de nós, cirurgiões, tivéssemos um mapa criado em 3 dimensões do paciente a ser operado, onde a gente soubesse de antemão a origem dos vasos mesentéricos, por exemplo. Isso facilitaria muito a atividade do cirurgião e a atividade do treinamento. E essa é uma questão que, num futuro muito próximo, deve estar integrada a estas plataformas. As plataformas, elas vão ser tutoras. Existing telestrator-based surgical telementoring systems require a training surgeon to shift focus frequently between the operating field and a nearby monitor to acquire and apply instructions from a remote mentor. Executar cirurgias à distância. We present a novel approach to surgical telementoring that avoids this disadvantage of telestrators. Em que o cirurgião ele The remote mentor por receives a live video feed of a a surgical field. executar o procedimento The mentor cirúrgico. Tudo isso é factível, mas nós queremos ir um pouquinho além. E, por isso, nós temos uma linha de pesquisa na qual nós acreditamos que a navegação intraoperatória, seja ela atrelada à tecnologia robótica ou à tecnologia laparoscópica, sejam ferramentas importantes e tutoriais para um cirurgião que está em curva de aprendizado. Toda vez que a gente vai falar de educação, a gente vê os movimentos das pinças, e aqui eu trago um modelo muito bem descrito pelo Mauro Pinho, que nós vemos as marionetes, como elas mexem, mas ninguém vê como o cirurgião ou o indivíduo que manipula as marionetes executa os movimentos. E é exatamente isso que a gente tem em cirurgia minimamente invasiva. A partir do momento que você consegue conhecer os movimentos e conhecer as triangulações, não importa onde você vai começar o procedimento cirúrgico, as triangulações estão pré-determinadas e, desta forma, você consegue reproduzir uma técnica cirúrgica. Reproduzir ela ao ponto de um computador talvez ser suficiente para reconhecer essas estruturas anatômicas. E nós acreditamos que, num futuro muito próximo, atrelado talvez a um equipamento de laparoscopia ou a um equipamento de cirurgia robótica, nós vamos ter um hardware com um software que consegue predizer e ajudar uma tutoração intraoperatória se aqueles movimentos que o cirurgião estão executando são movimentos corretos. Dessa forma, nós conseguiríamos, talvez, diminuir os riscos de lesões intraoperatórias inadvertidas. E, para isso, existe um consórcio muito grande trabalhando não só na linha de cuidado intraoperatória, mas na linha de cuidado pré- e perioperatória. Quando nós temos todos esses dados em conjunto, nós temos um tutor em tempo real, não é? E, dessa forma, o aprendizado se torna muito mais facilitado. Eu gostaria, agora, para falar um pouquinho de Covid, dessas tecnologias, que agora nós vamos entrar numa fase de interação à distância, saber de vocês, quantos de vocês estão conectados por celular ou por computador, seja ele laptop ou por PC. Gostaria que vocês respondessem, depois a gente vai ter esses dados. E a segunda pergunta que eu gostaria de fazer a vocês é se a conexão de vocês está estável, se sim ou se não. Essas duas questões são extremamente importantes, porque hoje, quando a gente discute treinamento na fase pós-Covid, e vocês vão ver que ao longo desse ano há muita publicação
em questão de ensino à distância. E nós estamos vivendo uma realidade na qual as universidades e as escolas de primeiro ensino médio, né, primeiro e segundo grau antigo, ensino médio hoje, não estão capacitadas, mesmo que elas tenham conteúdo desenvolvido, a entregar essa tecnologia para os alunos. Muitas vezes porque eles não têm como estar conectados, muitas vezes porque eles não têm uma internet estável. E exatamente isso demonstrou a fragilidade do nosso sistema. Hoje nós temos, até em grandes corporações, funcionários que foram para casa para fazer o home office e não tinham um computador, não tinham como executar essas tarefas. Então, esse é o primeiro questionamento que surge. Será que seria possível introduzir uma ferramenta de ensino à distância de forma democrática e igualitária? Será que todas as pessoas conseguem ter acesso a essa ferramenta? E esse é um trabalho interessante que mostra que quando você está numa determinada região, numa metrópole, você talvez consiga ter um grau de conexão alto. Porém, quando você está localizado numa região rural ou numa região distante, você tem um grau de conexão menor. E o mais interessante ainda é perceber que as mulheres são mais afeitas à conexão à distância do que os homens. E talvez exista aí uma facilidade para essa assimilação dessa nova forma de se comunicar através desses elementos virtuais. Então, quando a gente avalia os fatores de educação à distância, a gente começa a perceber que tem fatores que são muito interessantes, impulsionam essa forma de ensino e aprendizado, e existem outros fatores que são inibidores, como, por exemplo, o custo, a dependência do sinal, a flexibilidade do tempo. A gente tem, muitas vezes, isso é muito comum, perda de concentração quando nós estamos ouvindo uma apresentação, ou muitas vezes nós não conseguimos entender a mensagem que está sendo colocada. Isso tudo é interessante, porque no treinamento não de cirurgiões, mas de crianças em escola primária, é muito bem observado. Quando a gente vai para a questão médica e para a questão cirúrgica, a gente começa a observar que a experiência virtual, o ensino à distância, esbarra em algumas situações na qual nós vamos perder a essência da interação e do método kinestésico de aprendizado, ou seja, a simulação realística. A gente tem algumas vantagens de poder entregar este conteúdo de uma forma talvez mais intensa, e um aluno pode se dar ao luxo de ouvir aquele conteúdo no momento que ele está mais afeito, porém, a gente perde muito na questão da aprendizagem colaborativa, da questão da experiência realística. E, falando em cirurgia minimamente invasiva, em cirurgia, com a era COVID, nós tivemos que fazer algumas adaptações, principalmente em cirurgia minimamente invasiva. Utilizar equipamentos de proteção, não é, de forma adequada, utilizar aspiradores para evitar que o gás utilizado para a realização do pneumoperitônio se propagasse ao redor do ambiente cirúrgico e disseminasse partículas virais no ambiente. Termos o cuidado de trabalhar num ambiente na qual o ar seja filtrado por filtros especiais, não só em ambiente cirúrgico, mas é muito importante ter esse cuidado para evitar a disseminação do vírus, não é? O uso de máscaras. Na cirurgia minimamente invasiva, no início da COVID, houve
controvérsia muito grande se valia a pena fazer esse tipo de procedimento, porque talvez o pneumoperitônio pudesse criar uma espiral de gás que fosse contaminar não só os indivíduos da sala que estavam prestando assistência, mas todo o ambiente cirúrgico ao redor. E hoje há uma recomendação muito forte para a utilização de filtros para evacuação desse pneumoperitônio e na retirada do espécime cirúrgico, um completo esvaziamento do pneumoperitônio para que a gente possa estar num ambiente adequado. Essas recomendações não foram feitas somente pela SEGES, mas também pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões, e elas devem ser seguidas e devem estar presentes na realização dos procedimentos nos centros de treinamento. E, desta forma, os centros de treinamento tiveram que se adaptar na questão de higienização, do distanciamento social, no cuidado, não só da equipe que está recebendo o profissional que vai ser treinado, mas também no cuidado da própria equipe, não é? Então, instalações de pontos com álcool gel, respeito ao distanciamento nas cadeiras do auditório. E hoje, por sinal, foi o primeiro dia de reatividade da unidade de Barretos, na qual vocês podem ver a realização de um curso de coluna, onde nós temos aí uma série de cuidados. E o cuidado principal é em relação à alimentação. Nós não podemos mais ter buffet, a gente tem que dispensar a alimentação de forma empacotada, não é? Para que cada um possa se alimentar de forma adequada e sem a possibilidade de contaminação cruzada. Nessa pandemia também, nós do IRCAD realizamos algumas lives que intitulamos como Café com IRCAD, onde discutimos temas muito interessantes. Inovação tecnológica. O professor Maresco contou como é que ele fez a primeira cirurgia transatlântica do mundo, lá em 2011, estando em Nova York, operando um paciente em Estrasburgo. A gente discutiu um pouquinho sobre inovação, como é que você tem uma ideia, como é que você cria, como é que você transforma esta ideia e esse protótipo num produto final. E, mais recentemente, nós lançamos o podcast do IRCAD, na qual a gente vai discutir uma série de assuntos não relacionados ao ensino propriamente dito, mas relacionados à carreira médica, relacionados à remuneração médica, tudo aquilo que a gente não conversa durante os nossos cursos. Para estar preparado para essa nova realidade e com todas essas ferramentas que nós temos disponíveis, nós acreditamos que há necessidade de um contraponto, de um balanço entre cursos virtuais, na qual nós estamos desenvolvendo este conteúdo virtual para que alunos do IRCAD possam se aprofundar, associados à experiência realística, que esse é o grande diferencial do IRCAD. Porém, experiência realística com responsabilidade, limitado a um determinado número de alunos no laboratório, respeitando o distanciamento social, até que nós tenhamos aí uma vacina que permita que a gente continue tendo as confraternizações que nós tínhamos no passado. Eu acredito também que o grande legado da pandemia é uma mudança radical na forma que nós entendemos educação. E a interação e o uso de simulação muito mais próximos da nossa realidade do que aquilo que nós encontrávamos no passado. A gamificação vai ser algo que realmente vai estar presente no treinamento dos médicos e dos cirurgiões. Com o volume de informações que nós temos hoje, a quantidade de trabalhos que foram publicados em Covid, é impossível qualquer profissional estar atualizado. Então, uma ferramenta muleta, como um aplicativo, para nos ajudar a tomar decisões, será, num futuro muito próximo, muito bem-vinda e muito bem utilizada.
Nós temos, nos Estados Unidos, algumas companhias que, antes da pandemia, lançaram dispositivos na qual você comprava na Amazon, onde você tem um pediatra virtual. Você pode fazer uma otoscopia, uma laringoscopia, uma rinoscopia, e esses dados são enviados para um profissional, na qual ele analisa e avalia se a criança precisa ou não procurar um centro de emergência. A triagem virtual vai fazer parte do nosso dia a dia. E, assim como a triagem virtual, o uso dessas ferramentas em treinamento também fará parte do nosso dia a dia. Apesar de toda a possibilidade dessas novas tecnologias, nós ainda vamos ter o fator humano muito presente. E nós não podemos esquecer que, além do treinamento, o mais importante é a relação humana. É a relação de você estar com um colega e poder conversar e discutir com esse colega e confraternizar, assim como a nossa relação humana de estarmos juntos dos nossos pacientes, olharmos nos olhos dos nossos pacientes e propormos um tratamento ou esclarecermos a respeito de alguma dúvida. A relação humana, ela nunca vai perder para a máquina, por mais que os dispositivos e a tecnologia possam estar presentes. E eu acredito que na educação nós seguiremos da mesma forma. E é assim que o IRCAD está se preparando para essa nova década, essas novas possibilidades em educação. Muito obrigado. Armando, parabéns pela excelente, brilhante apresentação. A gente fica muito feliz de ouvir aí essas tendências e o quanto, né, o treinamento está conectado com toda a tecnologia e com todos os avanços, né? E para quem, né, não tinha assim o respeito pelos filhos utilizando os videogames na época, para com isso, menino. Eu acho que agora todos nós, enquanto pai e mãe, vamos ter que repensar essa questão para quem tenha tido esse tipo de atitude. A gente vai dar início às perguntas, mas a gente já tem aí a resposta das duas enquetes que você sugeriu durante a transmissão. Sobre a conexão estar estável, nós tivemos aí 8% respondendo que não estava estável, e 92% dizendo que estava, sim, estável a conexão. É uma realidade, né? Só um comentário, a gente sente ainda muita distância da infraestrutura aí de Estados Unidos ou Europa. Muitas vezes uma mudança climática, por mais que não possa ter uma relação, já acaba interferindo, né, no nível da conexão que a gente necessita tanto para que não tenha nenhuma interrupção ou comprometimento para aquela mensagem a ser transmitida. E com relação ao gadget, ao device que a audiência está utilizando, 71% computador, 4% tablet e 25% celular. Talvez até um pouco diferente pelo horário, talvez, do que a gente tem aí de um uso cada vez maior dos celulares para acompanhar toda e qualquer transmissão. Tá? Deixa eu pegar aqui a pergunta. Doutor Armando, nessa nova realidade pós-Covid, você considera viável a adoção de treinamentos totalmente à distância para partes teóricas, mantendo os cursos presenciais mais focados apenas nas atividades práticas, sejam elas em simuladores ou cirurgias ao vivo? Bom, eu acredito que a parte teórica possa ser administrada de forma online. Porém, sempre vai haver a necessidade de um encontro para esclarecimento de dúvidas. Porque a parte online é, na verdade, como você estivesse interagindo com uma página. E você não vai ter respostas dessa página para as suas dúvidas. Você vai ter que esclarecer essas dúvidas em algum momento.
Então, é muito importante a interação com o corpo docente para que as dúvidas sejam esclarecidas. Em algumas plataformas de EAD, a gente tem um tutor, na qual ele está ali presente para responder aqueles questionamentos. Então, você não tem, obviamente, na maior parte das plataformas, um tutor 24 horas. A vantagem que você tem de poder acessar no momento em que for mais interessante para você, acaba restringindo a interação. Então, eu não acredito que seja 100% virtual. Eu acredito que há necessidade, sim, de uma interação, principalmente para o esclarecimento das dúvidas. Ok, perfeito. Uma outra pergunta também aqui, quais as soluções tecnológicas você recomenda para uma cirurgia segura em tempos de pandemia? Em que sentido? No sentido de EPI para os profissionais? Hoje existem alguns protocolos, não é? Nesse período de transição, para que a gente tenha um pouco mais de segurança, porém isso não fecha 100%. A primeira coisa é a testagem do paciente da equipe, que está sendo feita de rotina em alguns hospitais. A segunda, e por que isso é importante? Porque nós sabemos que o paciente que tem positividade para a COVID, por mais simples que seja o procedimento cirúrgico, se ele evoluir mal da condição pulmonar, a mortalidade pode chegar até 20%. Então, essa é uma questão extremamente importante. Selecionar os pacientes que estejam com doença ativa ou não, para que a gente possa executar um procedimento com segurança. A segunda, trata-se dos cuidados relacionados à equipe cirúrgica per se, ou seja, a gente tem uma série de protocolos para usos de EPI, isso varia dependendo dos hospitais, e também, acho que na cirurgia minimamente invasiva, um dos protocolos mais importantes é a utilização de um equipamento adequado para a evacuação da fumaça produzida pela pinça de energia e pelo próprio pneumoperitônio, não é? Porque a gente tem risco aí de ter partículas carregando o vírus. Então, existem hoje, isso muito bem protocolado, os cuidados a serem executados para que a gente tenha uma cirurgia segura. Excelente. Doutor Armando, uma mensagem aqui do Raul. Primeiro, ele te manda um forte abraço, agradece a parceria, e aqui, palavras dele, lembro bem da viagem que fizemos juntos e como foi um passo importante para o desenvolvimento da cirurgia minimamente invasiva no Brasil. Ele agradece muito aí a tua homenagem, enfim, teus comentários sobre essa parceria. Temos uma outra... Nós é que temos que agradecer, não é? Porque esse impulso foi fundamental e muito importante para trazer o IRCAD para o Brasil. A gente superou aí algumas dificuldades, porque aqueles que não saibam, as fundações do IRCAD já estavam prontas em Buenos Aires, e esse centro ia para a Argentina. Então, nada contra os nossos amigos argentinos, mas ter o privilégio de trazer o centro para o Brasil, uma vez que já tinha um acordo prévio com a Argentina, eu acredito que é uma satisfação muito grande. Não, sem dúvida. Eu acompanhei bem isso e acho que, felizmente, é uma história aí de longa parceria e trabalho e muitos resultados, né, em prol aí do desenvolvimento da cirurgia minimamente invasiva, seja ela laparoscópica convencional ou robótica assistida, né, nesses últimos anos. Doutor Armando, uma outra pergunta aqui. Você acredita que o modelo de treinamento do IRCAD irá sofrer alterações, mesmo pós-Covid? Eu acredito que sim. Eu acredito que nós vamos ter alguns módulos diferentes daquilo que a gente tem hoje, talvez cursos mais continuados, mais aprofundados. Eu acho que isso é uma tendência obviamente, nós vamos ter cursos voltados para áreas que nós não estamos executando hoje. A vinda do terceiro edifício para o IRCAD na França, a consolidação do IRCAD como uma forte centro de treinamento robótico para a Europa, vai trazer para nós uma expertise muito importante no treinamento da cirurgia robótica.
O IRCAD tem uma característica importante, que é o compartilhamento. Nós temos hoje aí mais de 1.000 profissionais de todo o mundo que fazem parte do corpo docente do IRCAD. Então, eu acho que isso é um privilégio, você poder compartilhar com cirurgiões com grande experiência qualquer tipo de cirurgia. E eu acredito que nós vamos caminhar muito forte para o treinamento em cirurgia robótica. Excelente. Mais uma aqui. Qual a tecnologia é mais promissora para o ensino futuro? Inteligência artificial ou realidade aumentada? Eu acredito que as duas coisas combinadas é a forma de você ter uma experiência realística. Existe um laboratório na Itália e ele tinha um subsídio de uma empresa, e eu não vou comentar aqui qual era a empresa, mas você entrava nesse laboratório, era um laboratório virtual, então as luzes apagavam, e você começava a ouvir um caso clínico. E você falava, eu quero a colonoscopia do doente. Então, você entrava dentro do intestino do doente. Você tinha uma colonoscopia virtual. Você vivia como se você estivesse na ponta de um colonoscópio. E você apontava para determinada lesão e dizia, eu quero biopsiar aqui. Qual é o resultado da biópsia? Você tinha a exposição da lâmina. Você tinha a exposição dos objetos de imagem. A experiência vivida de um caso clínico, ela é muito mais fácil de ser transmitida do que um conteúdo seco, né? As maiores experiências, e na verdade a residência é exatamente esse tipo de treinamento a um período longo, porque na residência médica você vai vivenciar vários casos de forma repetitiva, e dessa forma você vai sair treinado. Ok. Doutor Armando, quais as diferenças que o senhor percebe nessa dinâmica de treinamentos à distância e em simuladores, quando o médico é mais experiente e um mais jovem na profissão? Bom, isso é interessante porque depende da faixa etária, não é? Se você tem um garoto que sabe jogar videogame muito bem, ele senta no simulador. E eu acho que alguém teve uma experiência dessas com um filho. Pediu para o filho brincar no simulador. E o filho conseguiu desenvolver os exercícios muito mais fácil do que o pai, que talvez fosse um cirurgião. E dessa forma, a gente percebe exatamente o quanto essas cognições, não é? Essas ramificações neurológicas, na qual você está acostumado a desenvolver determinadas tarefas, facilitam as habilidades e as cognições. Então, a simulação, para mim, é uma forma cada vez mais importante no treinamento dos cirurgiões. Alguns anos atrás, nós tínhamos simuladores que tinham imagens esdrúxulas, não eram muito compatíveis com a realidade. Houve uma melhoria nessas imagens e no conteúdo desses simuladores. Hoje ainda não é o ideal, mas está muito mais próximo da realidade. Então, isso facilita muito, principalmente quando você aprende a gravar os passos técnicos que você vai executar, como, por exemplo, na ferramenta da cirurgia robótica. Você tem que aprender uma forma nova de raciocinar. E nesses simuladores que nós temos os procedimentos, eu vejo muito isso na cirurgia de próstata, não é? Porque vários urologistas vão ao IRCAD para treinar no simulador que tem a prostatectomia radical. Então, como eles saem dali muito confiantes para enfrentar um paciente real. Perfeito. Uma pergunta minha aqui. Quanto você acha que a gente está distante de ser algo do dia a dia, rotineiro, a possibilidade de vocês imprimirem pré-cirurgia um modelo 3D daquela anatomia para poder estudar ou poder identificar quais as abordagens e técnicas que seriam melhor trabalhadas ali no caso cirúrgico, né? Porque isso depende aí de uma impressora, de tempo e todos os custos envolvidos, mas
queria que você comentasse um pouco como é que você enxerga isso daqui para frente. Bom, Ailton, eu acho que para algumas especialidades a impressão 3D não vai ser importante. Mas para outras, como ortopedia, por exemplo, a impressão 3D vai ser fundamental. Mas o que eu vejo no futuro da impressão 3D, num daqueles webinars que nós fizemos, Café com IRCAD, nós discutimos com o pessoal que cuida de um curso nosso, que é o BEST, um curso de novas tecnologias em engenharias. Eles estão desenvolvendo um projeto para impressão de órgãos. Então, eu acho que de um modelo anatômico, você vai conseguir retirar uma célula de um indivíduo e imprimir, por exemplo, um rim. Então, eu acredito que esse vai ser o futuro da impressão 3D. A realidade virtual, existem várias empresas no mercado e ela está se tornando cada vez mais fácil de se ter aqueles modelos tridimensionais a partir de uma tomografia ou de uma ressonância magnética. Porém, a superimposição, né, a cirurgia argumentada, utilizando aquele modelo, na qual a gente quer ver aquele modelo em cima do doente, isso ainda passa por alguns desafios. E eu acho que a gente vai demorar aí alguns anos para que a gente consiga chegar nesses desafios. Ok. Mais uma aqui, doutor Armando. Mentoria à distância, pós-treinamento prático, com uma internet viável, será a solução para tirar o medo da realização da primeira cirurgia? Ou você acha que o mentor em loco é necessário? Eu acho que nos primeiros casos o mentor em loco é necessário. Porque não é somente sentar, a gente provavelmente está falando de cirurgia robótica. A cirurgia robótica não é sentar no console e mexer nas pinças. Ela é muito mais do que isso. Ela é entender como os braços funcionam, como você trabalha os cotovelos, como você trabalha os ângulos, como você evita a colisão, como você evita uma série de coisas que vai facilitar o seu procedimento cirúrgico. E você só consegue obter isso com um preceptor em loco, porque a imagem do console, ela te dá somente as marionetes. Você não sabe o que está acontecendo fora. Então, nas primeiras cirurgias, o preceptor em loco é muito importante. Vamos supor que você tenha sido preceptorado e se sinta confiante para executar os primeiros procedimentos. E aí você parte para o primeiro procedimento, onde você seleciona um caso extremamente fácil e você faz muito bem. Aí você parte para o segundo desafio. E é exatamente isso que acontece em cirurgia robótica. Um caso um pouco mais complexo. Aí chega um determinado momento que você se depara com uma dificuldade. Neste momento, a tutoria à distância, ela pode ajudar muito o cirurgião. Você pode ter um tutor lá de stand-by para os seus próximos 10 casos, na qual ele vai te orientar, porque você já foi orientado a mexer no robô, a entender como é que funcionam os braços. O seu problema é um intraoperatório. Então, essa talvez seja uma situação, e eu acredito que deva haver um contínuo entre a preceptoria local e a preceptoria à distância. Eu acho que essa talvez seja a forma ideal de treinamento. Perfeito. Eu me lembro, né, de casos mais complexos, né, hoje com a laparoscopia convencional, que seguem essa exata mesma distância, né? Talvez questões não somente muito mais relacionadas à técnica ou anatomia, de casos bastante difíceis, ou que a anatomia se mostra ali a surpresa, né, que mudou a anatomia do paciente, e essa dificuldade não tão relacionada, por exemplo, né, com os instrumentos e uma torre de vídeo. E aí esse mix sempre, né, você e tantos outros disseminando aí o conhecimento desse mix, ou seja, a pandemia pode ajudar a fortalecer, intensificar a distância, mas claramente, né, o bom senso ou o mix aí entre o presencial e a distância em bem, né, em segurança do paciente, vão acabar sendo prestigiados ou prevalecendo, né, a qualquer uma regra, né? Não teríamos uma regra, um caminho só a seguir, e sim aí o momento e o caso, né? O caso, se é um caso que todo mundo já sabe que é complexo, não vamos arriscar fazer só à distância, né? Vamos trazer um expert aqui que possa acompanhar isso. Não, perfeito.
Deixa eu confirmar se a gente tem mais alguma pergunta. Doutor Armando, o nosso agradecimento, meu em especial, a gente teve aí uma hora e pouquinho de excelente apresentação, de vários pontos muito importantes aí que você pontuou. Te agradecer em nome da Stratner a parceria e a excelente aula que você nos teve aí o tempo, a paciência de conceder aí durante o nosso evento Stratner On, né? Muito obrigado aí pela sua atenção e tudo de bom. A gente se fala muito em breve. Obrigado. Ailton, eu gostaria de agradecer a oportunidade, a gentileza do convite. Para mim, estar aqui na comemoração de 70 anos da Stratner, né, é uma grande honra e a gente sabe o esforço que vocês têm feito para que a educação seja feita de forma a mais adequada possível, com alta qualidade, respeitando as diferenças entre os diversos centros e as opiniões, e isso é extremamente importante. Então, eu gostaria de parabenizar vocês e cumprimentá-los por essa data comemorativa e dizer que eu estou esperando essa comemoração depois dessa fase pandêmica com uma boa champanhe, viu, Raul? Parabéns para vocês. Um grande abraço. Comemoraremos, sim. Obrigado, muito obrigado. Boa noite a todos, obrigado pela presença. Continuem aí conectados. Amanhã temos a programação do Stratner On continua. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado.